dia. Bom dia. O senhor é o Silas? Tudo bem, Silas? Meu caro Silas, Diga-me. nós temos um probleminha lá no aeroporto, né? Eu queria te convidar para voltar para cá. Eu não sei se você já estava sabendo disso, Marcos falou alguma coisa e tal, né? Não, sobre fofoca, lá no aeroporto. Acho que não. Eu até pedi para ele, eu estava de férias agora. Eu voltei terça-feira, né? Eu disse até, não fala nada, a gente chama, o Marcos chamou vai sair de lá, ele também me mandou e-mail agora, ele está incomodado também. Eu sei também do trabalho teu e dele, tá? Talvez por isso que nesse momento, você entende, né? Não sei dizer, não é nada para ti. Eu só acho que parece uma punição para fazer o nosso trabalho. Eu não deixo de concordar com isso. Tá? Eu já fui chamado até para um vereador aí que queria bancar isso. Eu disse, não tem problema, não tem dificuldade com o Marcos. Pelo contrário, eu acho que o Marcos faz um trabalho certo. Tá? Mas o aeroporto, ele é assim, ó, eu nem critico isso. No aeroporto, ele tem uma visão assim, ó, e quem andou sempre sabe que foi o vice-prefeito, acho que já tem noção disso. Né? Não, na verdade, o vice-prefeito, eu nunca atendi ele lá. Né? Eu tive um problema com um usuário que eu tive que fazer um boletim de ocorrência. O cara me ameaçou. Não tinha outra opção. Nem discutir. Eu já sei, nesse pouco tempo que eu sei quem é o Marcos, que o Marcos já falou para mim também quem é você. Tá? Só que assim, não se sinta punido por isso, que serve hoje. Ele vai ter a maior transparência que já vem no CETERB, que vai ver com a nossa administração. Só que o aeroporto, o que aconteceu? O aeroporto assim, vai ser uma coisa que os empresários que fazem lobby, e o vice-prefeito resolveu bancar isso. Eu sei que você não sei, eu sei o Marcos teve algum problema também por fazer a coisa certa, tudo isso eu sei. Tá? Mas eu, nesse momento, não faço nada. É claro que eu queria que quem ficasse lá, que fosse realmente fazer a coisa certa, esse é o propósito. Eu imagino agora botar uma pessoa nova, que eu não sei ainda quem é. Na verdade, vai ser um problema. Até porque foi falado muito em campanha sobre choque de gestão, e o CETEB investiu, só comigo, acho 3 mil e quase 4 mil reais em curso. Né? Eu, por exemplo, se eu disse que ia te convidar para voltar, eu nunca trabalhei aqui, só trabalhei trabalhei lá. Quer dizer, eu tenho até que ser retreinado, porque não sei qual é a função que o senhor está querendo que eu venha fazer aqui, fazer ônibus. Eu seria que a vaga, porque o concurso fiscal é fiscal. Lá é aqui. Seria... Só que a legislação é diferente e eu não fui treinado. Não, isso não tem problema. Isso aí a gente vai fazer os treinamentos que for necessário. Tá? E eu não sabia que tinha só trabalhado lá, por isso que eu entrei em 2009, dezembro de 2009, eu entrei para o aeroporto. E eu nunca fiquei aqui em qualquer outro setor. Então, meu cara, é isso. A gente vai treinar daquilo que precisar. Aí eu queria saber também qual é a carga horária. Nós temos 3 turnos de 6 horas para quem vai fiscalizar na rua. Tá? Então, assim, eu acho que nesse momento, se você tem preferência por algum desse horário, ele começa das 5 às 11, das 11 às 5. Eu gosto de manhã, de manhã no posto acordar cedo. Seria de manhã, seria bom para ti. Até porque, assim, o meu horário lá só sai 12h36. Aí, é claro que a gente tem compromisso baseado nesse horário. Eu, por exemplo, estou pintando a casa em casa, na metade. Então, se eu... À tarde, normalmente, o cara acaba esfregando da manhã todo dia. Eu vou fazer e tal. Levantar 9 horas até chegar a 11 horas. Exatamente. Foi. Não, isso não quero. Eu só ia pedir assim, que se nesse momento a gente precisasse de um outro horário, tá? Que tu pudesse atender. Depois, assim que dá, isso eu estou falando, vou ver lá com o Isaías, que ele está controlando isso. Mas se já tiver nesse horário certinho, eu vou sair daqui, eu estou para o A sua preferência seria então o primeiro horário? Primeiro horário.
Josi, o Isaías está aí. Depois você dá um pulinho aqui, por favor. Obrigado. Se ele disser que tem, e esse todo o treinamento não se preocupa, a gente pode ver qual é o fiscal que pode acompanhar um período aí. Acredito que até por a legislação, eu acho, né? Estou dando a opinião de fora. Seja talvez menos complicado que talvez a aviação. Então, a aviação, por isso que me assusta com a saída de quem vai falar. A gente fica chateado o seguinte, se o senhor puxar minha avaliação, talvez eu tenha a maior avaliação do CETERN. Minha menor nota é 9,38. Mas, Silas, você não se sinta diminuído por isso. Tá? Ali, eu vou dizer uma coisa para você, nós não conseguimos bancar. Porque eu sei, a sua colocação, ela tem sentido. Será que eu estou sendo punido por fazer o meu trabalho certo? Tá? Se isso for no aeroporto, aqui não vai ser. Tá? Agora, se no aeroporto a gente não conseguiu bancar, eu e o César, aqui a gente tentou, não conseguiu. Entende? Então, assim, ó, o trabalho, ele tem que ser feito correto. Se você tem a índole de fazer, pode pegar uma cadeira aí. Vamos descer. Se você tem essa índole de fazer a coisa correta, é assim que o servidor público tem que fazer. Eu sempre tive a seguinte visão. Até um dos usuários lá, um dia chegou tentando fazer pressão, dizer que nós devia fechar os olhos para não anotar voo, para eles não pagar aquela porcaria de taxinha, etc. Eu disse, olha, eu trabalhei 25 anos na iniciativa privada, eu nunca precisei cometer um crime, eu não posso cometer um crime. Eu vou ser punido e pagar a taxa que o cara, e pode ser exonerado. Até porque, assim, só para que tu entenda, eu não sei se tu tens esses dados, mas no ano passado o aeroporto arrecadou 109 mil, e gastou 500 e pouco. A minha opinião de cidadão é a seguinte, o aeroporto não devia estar na administração municipal. É possível. Isso não é problema do município ter que gastar. Essa despesa. Esse é o chamado lobby que o prefeito precisa fazer com os empresários, aquela coisa toda. Daí, o Silas vai vir trabalhar com a gente aqui, eu nem sabia que ele nunca trabalhou aqui. Quando ele entrou, ele já foi direto para lá. Tu tem vaga para ele no primeiro horário da manhã?